Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito sua presença, já dando boas-vindas para você. É uma grande alegria estar te recebendo aqui no canal. O objetivo desse ministério é evangelização, é levar a palavra de Deus onde ela precisa chegar, mas sem sua presença, sem o seu envolvimento, esse ministério ele deixa de fazer sentido. Então, se você sentir durante essa mensagem, durante esse vídeo, que Jesus também está te convidando para essa obra de evangelização, não hesite, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. É dessa forma que você também será evangelizando. Essa mensagem certamente vai chegar aos corações que Deus quer que ela chegue. Meu irmão, minha irmã, para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus e hoje nós temos uma mensagem parecida com a mensagem que nós tivemos ontem. Jesus envia os discípulos para outra margem, mas eles têm dificuldade no meio da travessia e eles precisam acreditar que é Ele que vem caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, que possamos colocar diante do Senhor todas as dificuldades. Muitas vezes nossa vida ela está empacada, ela não avança, o vento ele é contrário, mas nós precisamos crer que Jesus Cristo ele vem sobre todos os nossos problemas, sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso Senhor e vai nos libertar. Então vamos lá? Então, a reflexão de hoje vai ser no Evangelho de Mateus, é o capítulo 14, versículos 22 a 33, que diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui nós temos também Jesus enviando os discípulos para outra margem. Mas o mais interessante aqui é que dessa vez Jesus não está no barco, mas ele concentra todos os seus esforços para poder ter uma comunhão com o Senhor, com Deus, no alto do monte. Ele vai lá orar sozinho. E os discípulos eles vão sem Jesus no barco e no meio da travessia o vento ele é contrário, as ondas se levantam e eles não conseguem sair do lugar. Eles estão com medo, estão preocupados com a vida deles e ali eles veem algo caminhando sobre o mar, acham que é um fantasma e aterrorizados eles gritam e Jesus fala: Não tenham medo porque sou eu. E Pedro indaga: Se é o Senhor mesmo, me permita que eu vá até o Senhor andando sobre o mar. E Jesus fala: Vem. E ele começa a andar, mas a ventania se faz e a fé é pequena, e ele começa a afundar e pede ao Senhor: Salva-me, Senhor Jesus. E ele vai lá, Jesus vai lá, estende os braços para ele, o ergue e entram os dois para dentro do barco. E Jesus diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Meu irmão, minha irmã, isso acontece o tempo todo na nossa vida. Essa mensagem é para aqueles que estão com a vida parada, que não vê evolução das coisas. A gente está no meio dessa travessia e a gente não vê o progresso. Os ventos são tão fortes que muitas vezes a gente até vê o nosso barco, o barco da nossa vida, andar para trás. Mas nós temos que saber que Jesus ele está observando esse barco. E muitas vezes nós tememos que vamos perecer, que a gente não vai conseguir atingir a outra margem,
atingir os objetivos que Deus colocou na nossa vida. Muitas vezes nós entendemos que nós não somos capazes, mas meu irmão, minha irmã, eu digo para você que aquele que é capaz de todas as coisas, de fato nós não somos capazes, mas ele é capaz. Ele vem andando sobre o mar. E o mar aqui ele representa todos os problemas que vivemos, porque o mar que estava puxando esse barco para trás, os ventos estavam jogando o barco para trás, mas Jesus ele vem andando sobre o mar, ele vem andando sobre os nossos problemas, meu irmão, minha irmã. E o que nós vamos temer, uma vez que esse, que é Jesus Cristo, que nós entregamos as nossas vidas a Ele vem andando sobre o mar, sobre todos os nossos problemas, sobre todas as turbulências, Ele vem justamente andando sobre tudo aquilo que é o problema das nossas vidas, que nesse caso é o mar e o vento que jogam o nosso barco para trás. E o que nós vamos temer? E aterrorizados, vendo o sobrenatural acontecer, isso acontece na nossa vida também. Jesus ele entra, a gente vê uma série de coisas acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes nós não cremos que é Ele. Ele que vem como a solução, aquele que vem para resolver o nosso problema, nós acreditamos que não é Jesus e ficamos com medo daquele agir, daquele mover de Deus sobre a nossa vida. Mas hoje, Ele estende as mãos para nós e fala da mesma forma que Ele falou com Pedro. Pedro, venha. Caminhe sobre todos os problemas, vem até mim. E nós vamos, muitas vezes nós vemos o sobrenatural acontecendo, nós vemos aí toda a graça de Deus acontecendo ao nosso redor, nós vamos andando e as tempestades elas ficam mais fortes ainda, os ventos batem e a nossa fé ela é pequena e a gente começa a afundar novamente. E a gente bate o joelho no chão, nosso rosto no pó, e fala, Senhor, salva-nos. E Jesus olha nos nossos olhos, a gente afundando já dentro do mar, dentro do sobrenatural, vendo tudo aquilo que acontecer, a gente olha nos olhos do Senhor, estende os nossos braços, Senhor, salva-nos. E Ele fala para nós, Jonatas, por que sua fé é tão pequena? Por que você não acredita? Você já viu tantas coisas, você já presenciou o meu poder, o meu agir, você já me viu andando sobre todos os seus problemas, não tem nada que seja maior do que o meu nome, do que o nome de Deus, do que o nome de Jesus, e mesmo assim você não crê. Perdoa, Senhor Jesus. Mas é assim, infelizmente é assim. O convite de Jesus para nós hoje é que nós devemos ter a certeza que Ele está ao nosso lado, que Ele está nos observando. Aqui é muito importante que a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, quando nós vamos para esse tipo de missão, a exemplo de Jesus nessa palavra, Ele vai até o monte para poder orar, para poder estar em comunhão com o Senhor. Olha a importância de estar junto com o Senhor nessas travessias. E Ele nos convida nessa manhã para podermos ir mais além, irmos até a outra margem, fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Mas não tem como avançar sem Jesus, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida está parada, sua vida está estagnada, os ventos se levantaram, você está com medo, você já não aguenta mais essa carga de continuar remando e o barco, além de não ir para frente, ele parece estar indo para trás, meu irmão, minha irmã. Que você possa, juntamente comigo nessa manhã, que a gente possa olhar e ver o Senhor vindo. Ele vindo sobre todos os nossos problemas, andando sobre o mar. Ele vai dar ordem para que esse vento cesse, para que essas ondas não fiquem tão raivosas, que elas se acalmem. Ele vai estender a mão para mim e para você e vai pedir para que possamos ir até Ele. Ele quer que vivenciemos o sobrenatural, meu irmão, minha irmã. E no meio dessa travessia até Ele, já vivenciando o sobrenatural, que é andar sobre as águas, é um milagre, nós também viveremos outras tempestades e teremos medo, mas que possamos estender as nossas mãos para o Senhor, dizendo, Senhor, salva-me, que eu estou afundando. Meu irmão, minha irmã, essa palavra está atingindo o seu coração. Se você sente que Jesus ele quer que você vá até Ele, que você experimente do sobrenatural, que você avance para águas mais profundas,
com os olhos nele, meu irmão, minha irmã, possamos nos entregar nessa manhã completamente ao amor do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vem andando sobre os nossos problemas, meu irmão, minha irmã. O que nós vamos temer? Por que a gente está com medo? Não temos que temer nada, porque tudo corrobora para aqueles que temem ao Senhor. Se essa palavra ela está atingindo o seu coração. Se você puder fechar seus olhos, se você puder se ajoelhar, se você puder agora clamar pelo nome do Senhor Jesus, salva-me, porque eu estou afundando. Ele vai te ouvir. Ele vai estender as mãos para você nessa manhã de quarta-feira. E eu e você veremos o sobrenatural acontecendo. Então vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer, Pai, pela sua presença. Agradecer por essas inspirações, Senhor Jesus. Agradecer pela minha vida, por esse canal, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, da mesma forma que ontem, Pai, dizer sim, Senhor Deus, à travessia dessa margem, Pai. Nós queremos ir mais além, Senhor Deus. Queremos aprofundar mais, ir para águas mais profundas, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor observa esse barco, que é a nossa vida, Pai. Mas no meio, Pai, dessa travessia, Senhor Deus, essa tempestade, ela se abate, Pai, sobre a nossa vida. A gente vê essas ondas, Senhor Deus. A gente vê esse vento contrário, Pai, muitas vezes, levando o barco da nossa vida para trás, Senhor Deus. Mas, Pai, nós queremos olhar adiante, Pai. E vendo, Pai, o Senhor, nós queremos pedir, Pai, nós estamos com medo, Senhor Deus, porque nós te vemos, Pai, mas salva-nos, Senhor Deus, que possamos ir até Ti, Pai. E o Senhor estende seus braços para nós e nós vamos começar a caminhar sobre todos esses problemas, Pai, vendo o sobrenatural acontecendo, Pai. Mas no meio dessa ida, andando sobre as águas, Pai, a tempestade virá e nós vamos começar a afundar, porque a nossa fé é pequena, Pai. Mas nós queremos olhar nos seus olhos essa manhã, Senhor Deus, com as turbulências da vida, Pai, com as tempestades da vida. Tudo aquilo que a gente está vivenciando, Senhor Jesus, nós queremos olhar nos seus olhos agora e dizer, Pai, salva-nos, Senhor Deus. Nossa fé é pequena, Pai. Queremos estender as nossas mãos a Ti, Pai. Nós já vimos tanta coisa, nós já vimos o Seu agir, o sobrenatural acontecendo, mas, Pai, mesmo assim, Pai, nossa fé é frágil. Nós estendemos as mãos para Ti, Pai. Pedimos, Pai, salva-nos, Senhor Deus. O Senhor vai estender as mãos para nós, Pai, vai nos salvar. Dando ordem, Pai, se for da Sua vontade, para que essas tempestades cessem, Pai. Para que esse vento se acalme. E agora com o Senhor, Pai, no barco, Senhor Jesus. Mesmo sabendo, Pai, pela Sua própria boca, Senhor Jesus, que a nossa fé é pequena. Com o Senhor no barco, nós vamos chegar na outra margem, Pai. Nós vamos desenvolver ainda mais a nossa fé e nossa comunhão contigo, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, tenho certeza que você sentiu a presença do Senhor, que você tenha uma quarta-feira abençoada, iluminada, que Jesus faça parte desse barco, dessa barca que você está. Certamente você olhou nos olhos dele nessa manhã e ele te salvou, da mesma forma que ele me salvou. Que possamos nos encontrar no novo vídeo amanhã na quinta-feira, que você tenha uma quarta-feira iluminada e abençoada. Um grande abraço, obrigado pela presença.